eu fiquei responsável por trazer uma introdução do que é a química. Então, logo de início, eu já trago o que é, o conceito do que é a química. A química ela vai ser a parte da ciência que vai estudar a matéria, suas transformações e a energia que ocorre nessas transformações. Então, o primeiro questionamento que eu faço para vocês, assim, é onde é que a química se encontra? Onde será que a gente pode encontrar química? Além de da gente ver que a mãe vai no salão, vai dar química no cabelo. Será que isso é correto da gente falar? Então, como exemplo, eu trouxe para vocês, assim que quando a gente acorda, a gente abre o olho, a gente faz o quê? Respira. Quando a gente respira, a gente tá propiciando vários processos de transformações químicas no nosso organismo. Então, esse é um exemplo do cotidiano da gente que a gente faz direto, né? Outro exemplo é quando a gente vai escovar os dentes. A gente utiliza um creme dental. O creme dental ele é constituído por vários constituintes químicos também. A própria embalagem do creme dental também é constituído por vários constituintes químicos. Outro exemplo que eu trouxe para a gente da química no cotidiano é quando a gente se alimenta. A gente se alimenta, quando a gente se alimenta, a gente sabe que ocorre também transformações no nosso organismo. Esse alimento ele é transformado, ele vai nos dar, além de nos dar energia, ele vai ser transformado no nosso organismo para que possa ser, como eu posso dizer, possa dar energia a gente e, além disso, também ser liberado de uma forma mais facilitada, né? Já um dos benefícios que a química traz para a gente, onde químicos podem trabalhar, é na indústria alimentícia, na indústria de produtos químicos, de higiene, de indústria de plástico, de têxtil. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi uma imagem de um dos laboratórios da Coca-Cola. Químicos trabalham aí no setor de qualidade, que vai trazer um produto de qualidade para a mesa do consumidor. Outro ramo em que a gente encontra profissionais de química também é na linha de pesquisa de novos fármacos, novas vacinas, trazer um bem-estar para a sociedade. Aí, como eu falei para vocês que a química, ela estuda a matéria, o que seria essa matéria? Do que ela seria constituída e quais seriam as suas propriedades? A matéria ela vai ser tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, apresenta um volume e também apresenta uma massa. Além disso, a matéria ela pode ser subdividida em dois tópicos, né? Que vai ser corpo, que é uma porção da matéria, e objeto, que é um corpo que sofre alteração e apresenta uma função. Então, como exemplo, eu trouxe aí para vocês essa imagem, a árvore. A árvore vai ser um exemplo de uma matéria, porque ela ocupa um lugar no espaço, ela tem um volume e ela tem uma determinada massa, certo? Se a gente cortar um pedaço dessa árvore, a gente tirar uma tora de madeira, esse pedaço ele vai ser chamado de corpo, porque ele vai ser uma porção da matéria, que a matéria, no caso, é a árvore. E se a gente transformar essa tora de madeira em, sei lá, uma cadeira, uma mesa, uma porta, ela vai ter uma função para o ser humano. Se ela tem uma função, ela vai ser um objeto, ok? A gente falou que é matéria, agora a gente vai para a composição da matéria. Do que ela é constituída? Essa matéria ela vai ser constituída por átomos. E o que seriam esses átomos? Os átomos eles vão ser a menor unidade da matéria, invisíveis a olho nu, e ao se unirem por ligações químicas, eles vão formar os materiais. Então, como eu disse a vocês, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e ela vai ser constituída por átomos. E esses átomos vão ser a menor
parte da matéria. Então, por exemplo, se a gente pegar um pedaço de carne e a gente cortar bem picadinho, o menor pedacinho que tiver, ele vai representar um átomo. Só que ele não é um átomo. Ele vai ser só uma representação, para a gente meio que assimilar um pouco mais, sabe? Um átomo, ele sempre vai ser invisível, olho nu, e a gente não consegue observar. Ele é muito pequenininho. Antes da gente prosseguir mais falando sobre a matéria, né, a gente precisa também de alguns conceitos fundamentais para entender melhor. Dentre os conceitos que eu trouxe para vocês, eu trouxe o que é um elemento químico. O que seria um elemento químico? O elemento químico ele vai ser um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Eu disse a vocês que a matéria ela é constituída por átomos, não foi? Então, se ela é constituída por átomos, um elemento químico ele vai ser um conjunto de átomos. Então, eu tenho um elemento químico ele vai ser um conjuntinho de átomos, todos juntinhos, com o mesmo número atômico. Eu trouxe um exemplo aqui eu trouxe uma imagem, né, do elemento químico hélio. Ele é representado pela letra He, que vai ser o símbolo do elemento, o número atômico, que fica acima do símbolo, e a massa atômica, que sempre vai ficar abaixo. Algumas tabelas vão variar. Eu trouxe até um exemplo de uma tabela para vocês, que é a tabela mais atualizada, a de 2021, em que está todos os elementos químicos organizados de acordo com suas propriedades. Aí aqui é mais uma representação de todos os elementos. Claro que a gente não ia poder botar, não ia dar para escrever todos os nomes, aí a gente agrupa em representações, certo? Vocês vão estudar mais a tabela periódica mais à frente. E outros conceitos fundamentais que eu trouxe também foi do que é molécula. O que seria a molécula? A molécula ela vai ser um conjunto de elementos químicos. Eu disse a vocês que elementos químicos eles são um conjunto de átomos. Já a molécula ela vai ser um conjunto de elementos químicos. E as moléculas elas podem ser subdivididas em dois grupos, que é moléculas simples, que quando ela é constituída por apenas um elemento químico. Eu vou ter, por exemplo, aí o oxigênio, o O2. A gente só tem oxigênio nessa molécula. Então, se só tem oxigênio, ela vai ser molécula simples. Já a molécula composta, ela vai ter mais de um elemento químico. Se ela tem mais de um elemento químico, ela vai ser composta. Exemplo, eu trouxe água, que é o H2O, hidrogênio e oxigênio. Eu já não tenho mais só oxigênio, eu tenho hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos. Mais de um elemento químico, molécula composta, ok? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas vou prosseguir. Outro conceito fundamental que eu trouxe para vocês foi o de substância. O que é a substância? A substância ela vai ser grupo de moléculas de uma ou mais espécie química que possuem propriedades e composição fixa. O que isso quer dizer? Eu disse a vocês que moléculas são compostas por elementos químicos e as moléculas elas vão formar uma substância. A substância também ela pode ser subdividida em dois grandes grupos, que são substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples elas vão ser constituídas por conjuntos de moléculas de mesmo elemento químico. Eu botei exemplo aí também o oxigênio, só tem um elemento químico, e o ferro metálico, que ele também só é um elemento químico. Não tem outro diferente dele. Já na substância composta, a gente vai ser constituída por um conjunto de moléculas de dois ou mais elementos químicos diferentes. Como, por exemplo, eu botei a água novamente, a gente tem o hidrogênio e o oxigênio, são dois elementos diferentes, e o gás carbônico, que eu vou ter o carbono, que é esse C, a representação do carbono, e o oxigênio. Então, a gente tem mais de um elemento químico, substância composta. Só um elemento químico, substância simples. Ok? Aí aqui eu trouxe um breve resumo para vocês. O átomo ele vai constituir o elemento químico, como eu disse a vocês, átomo constitui o elemento químico é um conjunto de átomos. O elemento químico ele vai constituir a molécula,
porque a molécula é um conjunto de elementos químicos, e a molécula ela vai constituir a substância, que vai ser que a substância é um conjunto de moléculas, certo? A gente já falou sobre a constituição da matéria, agora a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. As propriedades da matéria elas são subdivididas em dois grandes grupos, que são as propriedades gerais e as propriedades específicas. Dentre as propriedades gerais, eu trouxe algumas aqui, que é a inércia, a matéria ela não modifica sua velocidade ou seu repouso. A massa, que é a quantidade absoluta, que é o peso da matéria. A extensão, que é o espaço, o volume ou dimensão em que ela é ocupada. A descontinuidade, porque a matéria é formada por poros, é constituída por poros, então ela não é uma coisa contínua. A divisibilidade, que pode ser dividida e não perde sua constituição. A gente divide, ela sempre vai ter a mesma constituição. A impenetrabilidade, que não ocupa lugares simultaneamente, impenetrabilidade não ocupa lugares simultaneamente. A compressibilidade, que ela reduz o seu volume sob uma ação de uma força, quando a gente coloca pressão sobre ela. E a elasticidade, que é a capacidade de se estender ou de comprimir o seu tamanho. Agora, eu falei sobre as propriedades gerais, certo? Agora eu vou falar sobre as propriedades específicas. As propriedades específicas, elas também são subdivididas em três grandes grupos, que são as organolépticas, as propriedades físicas e as propriedades químicas. As propriedades organolépticas, elas são aquelas em que a gente vai utilizar os nossos sentidos para conseguir observar essa matéria. Então, por exemplo, nas organolépticas a gente tem como exemplo a cor, o brilho dessa matéria, o som que ela faz, a textura, o sabor e o odor. Nas propriedades químicas, a gente vai observar se a matéria ela é combustível, se ela é corrosiva, se ela é oxidante, se ela é explosiva, se ela produz efervescência e se ela produz também a fermentação. Nas propriedades físicas, a gente pode observar os pontos de ebulição e de fusão, a densidade, a dureza, calor específico, condutibilidade, magnetismo, coeficiente de solubilidade, que é quanto que ela vai ser solúvel, até que ponto, a maleabilidade, a ductibilidade e a tenacidade. A gente falou das propriedades. Agora a gente vai falar sobre os estados da matéria. A matéria ela pode se encontrar de diferentes formas no espaço. Dentre essas diferentes formas, as principais que eu coloquei aqui para vocês abaixo é o estado sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados eles podem ser definidos a partir da temperatura, da pressão e da força que é exercida sobre essas moléculas, além também dos estados de agregação delas. Como vocês podem ver, no estado sólido, as moléculas elas estão mais juntinhas. No líquido é mais separado e no gasoso elas estão bem dispersas. No estado sólido, os átomos nesse estado sólido, a energia da agitação deles é mínima. Vocês conseguem ver na imagem que eu coloquei aqui do lado que as moléculas elas estão bem juntinhas. Elas nem se separam, na verdade. Elas vão possuir forma e volumes fixos. Aí, por exemplo, se eu pegar uma panela redonda e uma travessa quadrada, se eu pegar uma pedra e colocar ela dentro da panela redonda e da travessa quadrada, ela não vai modificar a forma dela, certo? Porque ela não vai se espalhar, porque ela não vai tomar a forma. E o volume dela vai ser fixo, porque a pedra na panela redonda e na travessa quadrada vai ter o mesmo peso, a mesma massa, ok?
A força de atração das moléculas, no estado sólido, ela vai ser bem maior do que a força de repulsão. E o que seria essa força de atração e de repulsão? A força de atração é quanto elas ficam mais atraídas. A de repulsão é de quanto elas ficam mais afastadas. Então, no estado sólido, a de atração é bem maior, justamente porque elas estão bem próximas. Já no estado líquido, as moléculas elas vão estar mais um pouco dispersas, como vocês podem ver aí nesse GIF que eu coloquei, elas estão mais se movendo, mais se movimentando, comparado ao estado sólido, claro. O volume vai ser fixo e vai ocorrer variação da sua forma. E como, por exemplo, eu disse a vocês, pegar uma panela redonda e uma travessa quadrada. Se eu pegar 1 litro de água e colocar na panela redonda, ela vai se espalhar toda na panela, ela vai tomar uma forma redonda, não é isso? E se eu colocar na travessa quadrada, ela vai tomar a forma quadrada. O litro de água, ele vai tomar a forma quadrada. Então, a forma da água, ela pode variar, porque ela pode ser redonda, pode ser quadrada, ela vai depender do recipiente. A forma dela vai variar, mas o volume vai ser o mesmo, porque eu coloquei 1 litro de água em um e 1 litro de água em outro. A força de atração vai ser aproximadamente igual à força de repulsão, porque ela já vai começar a se mover, como vocês podem ver. Então, não vai ser maior nem menor, vai ser aproximadamente igual. Já no estado gasoso, como vocês podem ver na imagem aí do lado, as moléculas elas estão bem dispersas, bem afastadas mesmo. Elas vão possuir formas e volumes bem variáveis, porque é um gás, né? A gente não tem como ter, quer dizer, tem, mas se a gente colocar numa vasilha redonda e na outra quadrada, eles vão ter formas variadas e o volume também vai ser variado. A força de atração das moléculas vai ser bem menor do que a força de repulsão, porque aí elas estão querendo ficar mais separadas do possível, não juntinhas. Então, a força de repulsão vai ser maior, ok? Aí, para a gente poder prosseguir, eu preciso trazer uns conceitos fundamentais para vocês. Dentre eles é de ponto de fusão e ponto de solidificação. O ponto de fusão, ele vai ser a temperatura em que uma substância ela vai mudar do estado sólido para o líquido. E já a solidificação vai ser o processo inverso do ponto de fusão. Ele vai ser do líquido para o sólido, ok? Tenta memorizar aí um pouquinho isso. O ponto de fusão é do estado sólido para o líquido e ponto de solidificação é o processo inverso, do líquido para o sólido. Ponto de ebulição vai ser a temperatura em que uma substância ela muda de estado, do estado líquido para o vapor. Ponto de ebulição, a gente vai ter do líquido para o vapor. Ponto de liquefação ou de condensação vai ser o processo contrário, do vapor para o líquido, ok? Aí eu trouxe uma imagem para vocês que é para representar essas mudanças de estado da matéria. Aqui, à minha esquerda, eu trouxe um exemplo que é como esses potinhos de gelo que a gente coloca no congelador. No meio tem um copo com água e do lado tem uma chaleira com água sob a ação de uma temperatura, né, do fogo. Quando a gente pega um cubo de gelo e a gente coloca em cima da mesa e deixa lá um tempo, vai acontecer o quê? Ele vai derreter. Ele estava no estado sólido, que é o estado sólido da água, tá gelo, e passou para o estado líquido. E passou para o estado líquido. Essa mudança de estado, do estado sólido para o líquido, a gente vai chamar de fusão. Quando a gente tem um líquido se transformando em gás, a gente pega um copo de água e coloca na chaleira. Por exemplo, a gente colocou na chaleira, colocou no fogo, se a gente deixar um tempo lá, for fazer, sei lá, for estudar, não sei. Aí, depois de um tempo a gente volta, quando vai ver, já não tem mais água dentro da chaleira. O que é que aconteceu? A água, ela passou do estado líquido para o vapor. E essa transição de estado,
ela vai ser chamada de vaporização. O processo inverso, se eu passar do estado de vapor para líquido, a gente vai chamar de condensação. E o processo inverso de líquido para sólido, a gente vai chamar de solidificação. Por exemplo, a gente pega a água e vai colocar nesses cubinhos, nessa vasilhinha, e colocar no congelador. Ele vai se transformar em sólido. A água estava líquida, transformou para sólido, solidificação. E quando a gente vê gelo seco, a gente vê que ele está no estado sólido, passando rapidamente para o vapor, não é isso? Se ele passa diretamente os estados do sólido para vapor, a gente vai chamar de sublimação. Agora, se for de vapor para o estado sólido, a gente chama de ressublimação. Eu até coloquei aqui em cima que da esquerda para a direita a gente vai ter um aumento de temperatura. Aumento de temperatura por quê? Porque o gelo a gente sabe que precisa de uma temperatura bem baixa para que a água congele, não é isso? E para que ele comece a se derreter, a gente vai precisar aumentar essa temperatura para que ele comece a se derreter e passar por esses processos, como eu falei para vocês. O processo inverso da direita para a esquerda vai ser de redução de temperatura. Como eu também falei, a gente aqui na chaleira, a gente está com uma temperatura bem alta. Para passar para o sólido, a gente vai precisar diminuir essa temperatura, para que ele fique no estado sólido, certo? Como a gente já aprendeu, né, sobre pontos de fusão, ponto de ebulição, de solidificação, não, já aprendeu a mudança de estado, agora, e os pontos de fusão também, agora a gente vai aprender a observar os gráficos de mudança de estado físico. Esse gráfico que eu trouxe aí para vocês é um gráfico de uma substância pura, a água pura, por exemplo, que foi o que eu trouxe. Vocês podem observar que aí, nesse quadradinho, que representa o sólido, ele tem a temperatura variando em relação ao tempo, que o gráfico ele mostra a temperatura em relação ao tempo. No estado sólido, ele vai variar a temperatura e o tempo. Você chega num determinado ponto em que a temperatura ela não varia, ela é constante. Vocês podem observar essa linha, a primeira linha azul, ela é constante. É onde ocorre a transição de estado, do estado sólido para o estado líquido. Onde ocorre essa transição de estado é justamente o ponto de fusão. Ponto de fusão que é a temperatura que vai ocorrer a mudança de estado físico do estado sólido para o líquido. Esse é o ponto de fusão. O ponto de fusão aqui está fixo. Quando a gente vai passando para o líquido, já passou do estado sólido. Vai passando para o líquido, a gente vê que, subindo aqui, a temperatura ela começa a variar novamente, a temperatura em relação ao tempo. E chega um determinado ponto novamente em que a temperatura ela é constante. O que é que está acontecendo aí? A mudança de estado físico também do estado líquido para o vapor. Quando ocorre essa mudança de estado físico, nessa temperatura a gente chama ela de ponto de ebulição. É o ponto em que a matéria ela vai estar sendo transformada de líquido para vapor. E a gente observa também que o vapor ele já vai variando novamente. Então, o que é que eu quero que vocês observem nesse gráfico? É que quando uma substância ela é pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles sempre vão ser fixos. Eles sempre vão ser fixos. Como eu mostrei para vocês, essas linhazinhas azuis, eles são fixos. Ponto de fusão e ponto de ebulição. No momento em que eles estão trocando de estado. Quando as substâncias for uma mistura de substâncias, como por exemplo eu trouxe aqui a água mais o açúcar, eu já não tenho água pura, eu tenho água misturada com açúcar. Vocês podem observar na linha azul também que ocorre uma variação de temperatura em relação ao tempo.
ela já não é mais fixa, certo? Como mostrado aqui, ó, na substância pura. E o que é que eu quero que vocês observem também é que quando vocês olharem, tá numa questão de química, aí tem esses dois gráficos lá. Eu quero que vocês saibam diferenciar do que ele é. Esse aqui, ponto de fusão fixo e ponto de ebulição fixo, é de uma substância pura. E quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição varia, é de uma mistura, ok? Além disso, as misturas elas podem ser classificadas em dois tipos, que é mistura eutética, que vai ser quando o ponto de fusão, que é o ponto em que a substância passa do sólido para o líquido novamente, como aí mostrado na figura para vocês, onde tem sólido mais líquido. Essa linhazinha azul, o ponto de fusão, ele é fixo. Tá vendo que a temperatura ela não modifica. Já no ponto de ebulição, ela varia. Tá vendo que ela é variável, ela vai subindo, ela não é mais reta. Então, numa mistura eutética, a gente diz que o ponto de fusão ele vai ser fixo. A temperatura ela vai ser fixa, ok? Já numa mistura azeotrópica, o ponto de fusão ele vai ser a temperatura ela vai ser variável e no ponto de ebulição que é onde a matéria ela passa do estado líquido para o gasoso, aí mostrado aqui acima onde tem líquido mais gasoso. O ponto de ebulição ele vai ser fixo. Então, qual a diferença das duas? Na mistura eutética, eu tenho um ponto de fusão fixo e ponto de ebulição variável. Na mistura azeotrópica, eu tenho ponto de fusão variável e o ponto de ebulição fixo, ok? Além disso, a gente também vai aprender a observar o diagrama de fases, ou o gráfico de fases da matéria. E o que é que esse gráfico ele quer trazer para a gente? Ele vai nos dizer em que estado a matéria vai se encontrar sob determinada pressão e determinada temperatura. Vocês observaram que nesses gráficos aqui, ele é feito em referência à temperatura e o tempo. Aqui vai ser pressão e temperatura. É isso que ele vai nos dizer. Vai nos dizer em que estado a matéria vai se encontrar sob determinada pressão ou determinada temperatura, ok? Na primeira curva aí que eu marquei para vocês em laranjinha, com o número 1 dentro, nessa primeira curva, a gente vai encontrar os estados de fusão e de solidificação da substância. Essa primeira curva ela vai ser a fronteira entre os estados sólido e líquido. Vocês conseguem observar que ela está entre os dois estados, dividindo esses dois estados. Então, ela vai ser a fronteira entre esses dois estados. E sobre essa curva, a substância ela vai coexistir sólida e líquida. Ela vai se apresentar nos dois estados simultaneamente, certo? E como exemplo, eu trouxe para vocês o gelo derretendo, que ele está passando do estado sólido para o líquido, e a água congelando, que é a gente pegar a água líquida e colocar no estado sólido e passar para o estado sólido. Na curva 2, como eu mostrei para vocês em laranjinha, com o número 2 dentro, nessa curva a gente vai encontrar os estados de vaporização e o de condensação. Ela vai ser a fronteira entre os estados líquido e vapor, ok? É nessa curva em que a substância ela vai coexistir simultaneamente nesses dois estados, líquido e vapor, certo? Aí eu coloquei como exemplo aqui para vocês
a água evaporando, que ela vai estar passando do estado líquido para vapor, e a precipitação da chuva, que a gente sabe que a chuva é um processo de precipitação, que é vapor se transformando em líquido, ok? Na curva 3, como eu mostrei também para vocês aí, em laranjinha, com o número 3 dentro, é nessa curva que vai se encontrar os estados de sublimação e de ressublimação. Sublimação que eu disse a vocês lá naquela imagem é o processo de vapor de sólido passando para vapor e de ressublimação é de vapor passando para sólido, ok? Então ela vai subdividir, vai dividir aqui o estado sólido e o estado vapor. E ela vai estar entre esses dois estados. E sobre ela a substância ela vai coexistir nesses dois estados, né? Como eu também já falei para vocês nas outras. Um exemplo que eu trouxe é o gelo seco, ele virando a fumaça, ele está no estado sólido, passando para o estado de vapor, e o CO2 sendo transformado em gelo, como mostrado aí na imagem para vocês. São dois aspectos importantes nesse gráfico. O primeiro é o ponto triplo, como está marcado aí em vermelhinho para vocês, no gráfico. Esse ponto ele vai nos dizer o momento em que a substância ela vai coexistir nos três estados. E vocês me perguntam, como assim uma substância ela pode existir nos três estados diferentes? É justamente nessa determinada pressão e temperatura em que se encontra esse ponto, em que a substância ela vai existir nos três estados. Um exemplo que eu achei bem massa no YouTube é o ponto triplo do hexano, eu encontrei lá. Ele passa do estado líquido para vapor, para sólido, bem rapidamente. É justamente esse ponto triplo, que vai coexistir nos três estados. E ele também é o ponto em que as três curvas se interceptam. Vocês podem observar que as três curvas passam por esse mesmo ponto, ok? O ponto crítico, ele vai indicar o limite em que determinada substância é um vapor ou um gás. A partir dele vai ser gás, antes dele vapor. Ele mostra a temperatura crítica a partir da qual a substância vai passar a ser um gás, certo? Então, esse pontinho vermelho aí que eu marquei para vocês, a partir dele a gente vai ter uma substância gás, ou antes dele, determinada pressão ou temperatura, antes dele, a substância ela vai ser vapor, ainda vai ser vapor, ok? Mas aí, qual seria a diferença entre vapor e gás? A gente fica até se perguntando, né? E gás e vapor não é a mesma coisa? Não. Vapor, em condições ambientais de temperatura e de pressão, que no caso é 25 graus Celsius, e um atm, que é uma atmosfera, que vai ser a pressão, ele encontra-se nas fases líquida e sólida, na temperatura ambiente normal. Ele vai se encontrar nas fases líquida ou sólida. E um exemplo que eu coloquei aí para vocês é a água fervendo, quando a gente ferve ela, que a gente coloca uma tampa, pega uma panela, coloca água para ferver e coloca uma tampa sobre ela, a gente vê que o vapor vira rapidamente líquido. Então, numa temperatura ambiente, ele vai ser líquido. Já o gás, em condições ambientais normais, 25 graus Celsius e 1 atm, ele vai se encontrar na fase gasosa. Como assim na fase gasosa? Eu botei um exemplo aí, o gás de cozinha. O gás de cozinha, dentro do botijão de gás, ele é líquido. Por quê? Porque ali dentro está sendo exercida uma determinada pressão muito grande, o que influencia ele a ser líquido. Só que quando quando a gente coloca ele numa temperatura e numa pressão normal, que é o que a gente vive, ele vira gás. Então, esse é um exemplo de um gás e de vapor
como eu disse a vocês, certo? Eu falei sobre as mudanças físicas, mas quais seriam as mudanças, o que seriam as mudanças químicas e como será que elas ocorrem, né? As mudanças químicas ou transformações químicas, elas são aquelas em que vai ocorrer a modificação da constituição da matéria, através de processos induzidos ou naturais. Ela vai ocorrer quando a gente não pode retornar ao estado inicial da matéria. Então, por exemplo, eu trouxe aí 3 imagens para vocês, que a primeira ela representa uma ferrugem, bem comum no nosso dia a dia, né? E a segunda é uma maçã cortada. E a terceira é um churrasquinho, né? Que todo brasileiro adora. Quer dizer, veganos e etc. não, né? Mas, enfim. Na primeira, está ocorrendo um processo de ferrugem do ferro. A gente observa que o ferro, antes da ferrugem, ele é bem limpinho, bem brilhoso. Boa tarde, professora Alane. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tem algumas perguntas no chat. Vamos lá. As transformações químicas, como eu disse a vocês, elas vão modificar a constituição da matéria e pode ser um processo induzido ou natural. O exemplo que eu estava dando a vocês é o de ferrugem. Vocês podem observar, eita, deixa eu abrir aqui. Vocês observam que quando o ferro ele está limpinho, quando é um ferro novo, ele está limpinho, mas se a gente deixar ele ao ar livre durante um bom tempo, ele começa a aparecer essas ferrugens. Esse tipo de mudança, de transformação na matéria, ela vai ser química por quê? Porque a gente não vai conseguir retornar ao estado inicial dele. Entende? A constituição dele ela foi modificada. O que ocorre aí, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, mas eu vou falar um pouquinho aqui. O que ocorre no processo de ferrugem é que o ferro ele vai começar a reagir com o oxigênio presente na atmosfera e vai começar a se formar essa ferrugem. E o outro exemplo que eu coloquei para vocês é a da maçã. Quando a gente corta uma maçã, ela tá bem branquinha, né? Só que se a gente deixar ela um tempo lá, aberta assim, em cima da mesa, a gente vê que ela começa a escurecer. Aí esse processo também vai ser uma transformação química, por quê? Porque a gente também não vai conseguir trazer a maçã ao estado inicial dela, que era ela branquinha, porque ela já vai estar começando a oxidar. Oxidação também vai ser um assunto que vocês vão estudar mais à frente, mas eu quero que vocês entendam que a transformação química é aquela que a gente não consegue retornar. De início, ela não consegue retornar ao estado inicial, certo? Outro exemplo que eu coloquei também é a imagem do churrasco. Se a gente colocar não só churrasco, se a gente colocar qualquer alimento para cozinhar, a gente perde a estrutura dele, assim, física inicial e não consegue retornar ele, trazer ele ao estado inicial, né? Se a gente, por exemplo, se a gente colocar um ovo para cozinhar, vocês sabem que o ovo ele tá lá a gema e inicialmente ele tá lá a gema e a clara bem molinha, bem molinha. Quando a gente cozinha ele, ela fica dura. Ocorre uma transformação ali, transformação química. Então, a gente não consegue trazer ele ao estado inicial, não tem como, né? Então, isso é um exemplo também de transformação química. E é isso, pessoal. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje, mas eu também trouxe alguns exercícios para a gente exercitar. Eu vou deixar de compartilhar, não. Diminuir aqui a tela para. Eita, já foi vista a resposta? Não era assim? Para vocês tentarem fazer. O primeiro exercício é: para combater traças e baratas, era comum a gente colocar aquelas bolinhas de naftalina, né? Para elas sumirem. Aí, com o passar do tempo, essas bolinhas, elas diminuem de tamanho, né?
E o que é que acontece? O que é que acontece dessa transformação? Ela está em estado sólido, passando para que outro estado? Líquido, vapor. Qual é o estado que ela está passando? Eu queria que vocês respondessem no chat, só que eu não sei como mexer aqui. Aí eu vou passar, ó, é solidificação, é condensação, vaporização ou sublimação. Solidificação ela vai estar passando do estado líquido para sólido, então acho que já não é, não é isso? Porque ela está passando do estado sólido para algum outro estado. Condensação eu acho que também não é, porque condensação, como eu disse a vocês, é passando do estado de vapor para líquido. Evaporação, a matéria ela está passando do estado de vapor, não, de líquido para vapor, está evaporando. E sublimação? Sublimação eu disse a vocês que é o exemplo do gelo seco, não foi? Ele está passando do estado sólido para o estado de vapor. Então, eu acho que é essa a alternativa, né? Como vocês já viram que eu abri a tela aí sem querer, desculpa. A outra questão que eu trouxe para vocês é para vocês relacionarem a coluna A com a coluna B. A coluna A ela tem como o número 1 é fenômenos físicos e o número 2 fenômenos químicos. Amassar um papel na coluna B. Amassar um papel, ele vai ser um fenômeno físico ou químico. Quando a gente amassa um papel, a gente só está modificando a estrutura física dele, né? Ele continua sendo papel, basicamente. Então, se a gente está só modificando a estrutura física, vai ser um fenômeno físico. A produção de queijo, eu não sei nem se eu tenho tempo ainda, tenho tempinho. A produção de queijo a partir do leite. A gente vai ter o leite sendo transformado em queijo. Ela modificou a constituição do leite, né? Para transformar em queijo. Então, vai ser um fenômeno químico, já não vai ser mais físico, porque transformou a constituição. E a gente também não vai poder retornar ao estado do leite, né? A dissolução do açúcar em água. Quando a gente faz um suco, por exemplo, e coloca açúcar e começa a mexer, a gente vê que o açúcar desaparece. Isso vai ser um processo físico ou um processo químico? Ele vai ser um processo físico, por quê? Porque se a gente colocar, vai ser até um assunto mais adiante, que é a separação de misturas, se a gente colocar essa água para ferver, ela vai evaporar totalmente, mas o açúcar vai continuar lá. Então, a gente só não modificou a estrutura deles. Então, se não modificou, vai ser um processo físico. Eita, eu coloquei lá em cima, mas era mais embaixo. Tudo bem. A queima do carvão. Quando a gente queima alguma coisa, por exemplo, queima um papel também. Se a gente queimar um papel e ele vai ficar em cinzas, a gente vai conseguir retornar? Vai conseguir ter o papel de volta? Não, né? Então, se a gente não consegue, vai ser um processo químico. Ai, eu coloquei errado aqui. No terceiro. O terceiro é 1, tá, gente? É fenômeno físico. Quando a gente aquece uma panela de alumínio, a gente só utilizou uma temperatura. A gente está modificando a estrutura da panela? Não, né? Então, vai ser um processo físico. Quando a gente corta um bolo, quando a gente vai comer um bolo, tô com fome de comer bolo. Aí a gente vai lá, corta o bolo. Esse processo de cortar o bolo, ele vai ser um fenômeno físico ou químico? Ele vai ser físico, por quê? Porque ele não vai modificar a estrutura, a constituição do bolo. O bolo vai ficar com o mesmo gosto. Se for bolo de laranja, se a gente cortar ele, a gente vai comer e vai sentir o gosto de laranja. Então, não vai modificar nada, entende? Então, se não modificou, é um processo físico, certo? Então, é isso, pessoal.